primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 26, verso de número 12. Vamos ler até o versículo de número 22. É uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessário a gente ler para a gente entender melhor o texto. Gênesis 26, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pela leitura da Tua palavra. Estenda as Tuas mãos sobre a vida da Tua igreja, que daqui a alguns minutos, alguns segundos, irá sentar e ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Estenda as Tuas mãos sobre a vida das minhas irmãs, da irmã Rose, pastor Gleidson, as dirigentes, componentes desta congregação, desta comissão. Fala conosco, ó Deus, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, por gentileza, e eu quero ser bem objetivo naquilo que Deus, Ele colocou no meu coração, quando já faz alguns dias que a irmã Rose, a nossa coordenadora aqui de Paratibium, ela nos fez um convite para estarmos aqui. E eu louvo a Deus todas as vezes que a irmã Rose nos convida para estar aqui cooperando com esse trabalho de ciclo de oração. E eu me sinto honrado e privilegiado por Deus, diante de tantas pessoas melhores do que eu, tantos pregadores melhores do que eu. A mãe Rosa ainda acha graça em mim, né, de nos trazer aqui para trazer uma palavra, e é motivo de alegria e de honra da parte de Deus. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 26, é uma narrativa que me chama a atenção quando eu paro para estar meditando na Bíblia Sagrada, e diante de tantas coisas boas que aqui já ouvimos, eu digo como o salmista Davi, ele disse em um dos seus salmos, salvo engano, salmo de número 45, o salmista disse: o meu coração ferve com palavras boas. Aqui Deus, eu vi Deus usando a irmã Janaína, eu vi aqui Deus usando a irmã Angeliane, a irmã Galega, conhecida como irmã Galega, e eu quero apenas concluir
este culto com esta palavra, que fala a respeito de um homem por nome de Isaque. Isaque, capítulo de número 26. Isaque, ele está aqui já no seu fim de ministério, podemos assim dizer. Isaque já está velhinho, já está beirando os 70 anos, porém, Isaque, ele está vivenciando ou está prestes a vivenciar uma crise muito grande. Isaque já tinha muita experiência sobre crise, que nós podemos observar no capítulo de número 12, versículo de número 10. Isaque, juntamente com Abraão, já tinha passado por uma crise. É por esta razão que o capítulo de número 26, versículo 1, escrito está: e havia fome na terra, além da primeira fome. Isso nos dá a entender que aqui se dá a partir da segunda crise, ou a segunda fome na terra. Mas como se fala em fome, se fala também, tem uma ideia de crise. Isaque estava numa terra de crise, de fome. Eu costumo dizer que uma coisa é você ter crise de veste, uma coisa é você ter crise de calçado, outra coisa é você ter crise de fome. Aqui Isaque estava passando a terra, podemos assim dizer, pela crise de fome. Versículo 1 diz assim: havia fome na terra além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Observe que a terra estava passando por crise. Isaque tem uma ideia de querer sair da terra da crise para uma terra boa, para uma terra que emana leite e mel. E quando Isaque está com esse pensamento, o Senhor aparece. Entenda comigo, por favor. Na terra da crise, o Senhor aparece. E eu estava ali sentado ainda, lendo a Bíblia e folheando, e me veio esta palavra: na terra da crise, o Senhor aparece. Você está entendendo o que o Senhor está te dizendo aqui para você? Que na terra da tua aflição, na terra da tua crise, o Senhor vai aparecer também. Porque a gente tem uma impressão que Deus só aparece quando você está na bonança, quando a porta é larga, quando você tem vários sapatos para vir para a igreja, vários ternos, você abre assim um guarda-roupa, tem várias camisas de várias marcas, tem vestido do bom e do melhor. A gente tem uma ideia de que eu vou sair agora da minha casa e eu vou entrar no meu carrão e vou para a igreja, não vou suar, vou chegar cheiroso na igreja, porque eu vou ligar o ar-condicionado do carro e eu vou sair cheiroso e chegar na igreja cheiroso também. A gente tem uma ideia que Deus só aparece aí. Aí a gente olha assim: eita, Deus está me abençoando. E verdadeiramente Deus está abençoando mesmo. Mas eu venho te dizer uma palavra que Deus também vai aparecer no tempo da crise, no tempo do aperto, no tempo que tu olhar assim, abrir a geladeira e só vê água, parece um aquário, só tem água. Tu abrir assim um guarda-roupa e só tem uma camisa, no máximo duas, aí tu chega, lava para ir para o outro culto com aquela mesma camisa. Ô irmão, eu estou falando de realidades. Ah, só tem um sapato rasgado, eu vou costurar e ninguém vai perceber. Eu vou colocar aqui uma Tec Bond, que é uma cola boa, que cola e dificilmente se abre. Mas Deus está te dizendo que no tempo da crise eu vou aparecer também.
Você crê nesta palavra? Eu vou me sentar, eu vou me alongar não. Deus está lhe dizendo que eu vou aparecer também no tempo da crise. É no tempo da crise que tu mais vai dar lugar a Deus. Aleluia, aleluia. E Deus está lhe dizendo, você não tem escolhas. Eu vou aparecer para você no tempo da sua crise. Você acredita aqui nesta palavra aqui? Deus está lhe dizendo, eu vou aparecer no tempo da crise. E o tempo da crise não chegou, se prepare porque vai chegar. Que palavra é essa, irmão? Porque Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo da bonança, tempo da escassez. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dizer. Seja no tempo da crise ou seja no tempo da abundância, o que não vai faltar é Deus. Recebe Deus aí nesta tarde. Aleluia, aleluia. Apareceu-lhe o Senhor e disse: no tempo da crise Deus vai falar. Apareceu o Senhor e disse, agora Deus vai falar. Isaque, não desças ao Egito. Mas, Senhor, é no Egito, o lugar lá é bom. O lugar lá, tudo que planta, cresce, a terra no Egito é terra fértil. Mas, Isaque, eu não quero você lá. Eu não quero você nessa terra do Egito. É melhor estar na terra de crise, mas estar com Deus. É melhor estar no aperto, na peleja, na guerra, mas tem a presença de Deus. Aí alguém olha assim, eita, tem Deus. Quando Ele fala, é diferente, tem Deus. Está desempregado, mas quando Ele fala, tem Deus na vida. Tem Deus. A enfermidade bateu, mas quando ela prega, quando ela canta, tem Deus, tem Deus, tem Deus, tem Deus. Eu prefiro estar na crise, mas ter a presença de Deus. Quem aqui está? Quem aqui está disposto a ter a presença de Deus? Lugar Egito não é lugar que Deus quer que você esteja. Mas lá tem aplausos, tem tapinhas nas costas, tem beijinho, que as irmãs fazem, né? Aí Deus disse, não quero você lá não. Fica na crise, fica lá na terra, que eu te coloquei, mas tem a minha presença, eu vou aparecer e eu vou falar. Aleluia! Habita na terra que eu te disser. Observe o texto, por favor. Que Deus disse, apareceu e disse assim, não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Ou seja, Deus não disse aonde era a terra. Mas no versículo de número 3, aí Deus vai fazer aqui agora algumas promessas a Isaac. É Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu encontro Deus dizendo para Isaac, Isaac, peregrina nesta terra. Que terra que Deus ainda não disse? Isaac está apenas com uma promessa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem tem promessa aqui? Peregrina nesta terra. Se é para ficar na terra chamada Paratibium, fica nesta terra. Se é para ficar na comissão de Paratibium, fica na comissão de Paratibium. Oh, glória! Vai peregrinando nessa terra. Aí tu vai para Paratibium, aí volta, aí Paratibi 3, ciclo de oração, aí vai Paratibi Centro, aí Paratibi SESI, aí tu peregrinando na terra, e ainda dizendo, eita, está me obedecendo, e se está me obedecendo, tem a minha provisão,
Se está me obedecendo, tem cumprimento de promessa. Aleluia, porque Deus não vai cumprir promessa de todo jeito. Deus não vai cumprir promessa. Eu vou repetir aqui esse negócio. Deus não vai cumprir promessa de todo jeito. O que Ele quer de você, obediência. Eu vou para ali porque ali é melhor. Eu vou para lá e fica assim, Deus dizendo, peregrina na terra, que eu quero que você peregrine. Não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Não é o teu querer, é o querer de Deus. Você não se domina, quem domina você é Deus. Peregrina nessa terra, porque tem cumprimento de promessa. Aleluia, aleluia. Peregrina, Isaac. Aí Deus, no versículo de número 6, Deus apresenta-se de novo a Isaac. Estou correndo assim um pouco por causa do tempo. Deus apresenta de novo a Isaac e diz assim: assim habitou Isaac em Gerar. Quando Isaac chega em Gerar, aí tinha lá um grupo por nome de filisteus que se levantaram contra Isaac, contra Rebeca. Porque é assim, irmão. Não é porque você tem uma promessa na sua vida que você vai andar leve o tempo todo, não. Não é porque você tem uma promessa de Deus que você vai andar leve, solta, sorrindo o tempo todo, não. Sempre vai ter uma pedrinha no seu calcanhar. Sempre vai ter um grupo filisteu para querer te parar. Que negócio é esse? É a palavra. Eu estou falando na Bíblia, irmão. Sempre vai ter alguém dizer assim: meu Deus, se fosse eu naquele ciclo de oração na igreja Apolo em Paratibium, o negócio era diferente. Se fosse eu, o coordenador daquela área, ou a esposa do coordenador daquela, se fosse eu. Sempre vai ter um grupo, uns filisteus na nossa vida. Mas por causa da tua obediência, receba esta palavra aqui. Eu não trouxe chave de casa, chave de apartamento, não. Eu trouxe a Bíblia. Se a Bíblia serve, vai comendo aí. Irmãos, se você está debaixo da obediência, daquilo que Deus falou ao teu coração, que é para fazer, se prepare, que Deus vai destruir os filisteus da tua frente. Deus vai tirar um por um, vai para lá, que aqui tem promessa. Vai para lá, se tu não quer ajudar, vai para lá, porque aqui tem promessa. Aqui tem promessa, aqui tem promessa de Deus. Levanta a tua mão e recebe esta palavra aqui. O céu está preparando para você aqui nessa tarde. Se tu estás debaixo de obediência, se estás fazendo o que Deus está mandando tu fazer, a palavra é continua, e desce os filisteus na minha mão, que com ele eu resolvo, com eles eu falo, com ele eu sento para conversar. Se levantou os filisteus e disse: tá, vamos pegar Isaac, vamos pegar Rebeca. Primeiro a gente mata Isaac. Depois que a gente matar Isaac, agora a gente pega a Rebeca. A gente toma a Rebeca para a gente. Abimeleque, o rei dos filisteus, olha assim e diz assim: ninguém vai tocar em Isaac. Ninguém vai tocar em Rebeca. Está ouvindo, meu povo? Ninguém toca. Está escrito, leia a Bíblia que você vai ver. Ninguém vai tocar em Isaac e ninguém vai tocar em Rebeca. Vai não. Até aí tudo bem. Isaac está numa terra alheia, está em outra terra, mas a Bíblia diz que Isaac ele ia plantando, colhendo, crescendo,
Aí Abimeleque antes era amigo, se torna agora inimigo. Que negócio é esse? Antes Abimeleque fez uma reunião e disse assim: ninguém toca, ninguém mexe, é meu. Estão vindo? Tá certo. Aí Isaac plantando, colhendo, prosperando. Porque o texto diz que a mão do Senhor o abençoava. Agora Abimeleque de amigo se torna inimigo. Ô irmão, isso aqui é muito sério. E Deus está falando com a gente aqui. Estás pensando que todo mundo se agrada quando vê Deus te abençoando? Estás pensando que todo mundo fica alegre quando vê Deus te usando? Estás pensando, As minhas irmãs, estão pensando que alguém está satisfeito com esse trabalho? Tem gente que faz de tudo, faz arrumadinho, faz grupinho. Eita, leva para... Eita, Deus está falando, irmão. Aí leva para lá, leva para cá. Para que live ainda? Já passou pandemia, rapaz. Para que esse negócio? Antes era amigo, aí se torna inimigo, porque a mão de Deus está estendida. Levanta a tua mão direita e recebe esta palavra. Pouco segura a tua mão para cima, crente. Eita, pouco importa quem gosta ou quem deixa de gostar. Eles vão ver que a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Oh, irmão, se Satanás pudesse, já tinha acabado com esse trabalho há muito tempo. Já tinha acabado muito tempo. Mas quando ele vem de mansinho, porque Satanás é astuto, irmão. Ele muitas vezes se faz de amigo. Satanás muitas vezes se faz de amigo, vem de mansinho, para sondar o ambiente. Eita! Neemias sabia muito bem quem eram os seus inimigos. Neemias sabia muito bem que os inimigos da obra eram Tobias, Sanbalate e Gesem. Sabe o que Neemias não sabia? É que tinha um sacerdote. Que tinha um sacerdote por nome de Semaías. Disse assim: ei, rapaz, vem para cá, para dentro do templo. Vem para cá, está escrito na Bíblia. Vem para cá, para dentro do templo. Irmão, se Neemias entra no templo, Neemias estava fulminado. Ele sabia muito bem que os inimigos eram Tobias, Sanbalate e Gesem. Mas tinha, irmão, um amigo, ou um inimigo oculto, por nome de Semaías, um sacerdote. Chamou Neemias: vem para cá, para dentro do templo. Olha, irmão, mas Deus está lhe dizendo: eu vou lhe blindar. Ô, meu irmão, eu não sou muito de fazer isso não, mas vou fazer. Por favor, você pode segurar assim na mão da sua irmã. Segura assim na mão dela. Segura, por favor. Aí você vai dizer assim no ouvido dela: Deus, diga assim, Deus. Não diga Deus. Ele vai lhe blindar. Recebe blindagem de Deus. Deus, ele vai confundir a mente do inimigo a teu respeito. Ele vai lhe blindar. Oh glória, 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 oh glória. Pode ter Abimeleque, pode ter Semaías no meio, mas você vai crescer. Cresce!
Recebe esta palavra que o céu preparou. Abre esta boca santa. Eu vou me sentar agora. Jeová me manda lhe dizer: eu vou blindar. Eu blindo a tua mente. Eu blindo o teu coração. E eu te dou estrutura. Aleluia, aleluia. Mandora, mandora, a candora me assai. Alabarachora, mandora, barassúria. Já foi dito aqui, Deus, Ele vê tudo. Você crê que Deus vê tudo? Deus está vendo as mulheres de Jeroboão por aí. Aleluia, eu vou lhe blindar. Eu não vou deixar que conversas maliciosas, ela, barachura, mandoria, sai. Eu não vou chegar com que conversas malantenciosas chegue no teu ouvido. Eu vou blindar, eu vou blindar. Eu vou blindar, eu vou blindar, eu vou blindar. Eu vou fulminar os maliciosos. Meu Deus. Se fosse você abrir essa boca santa, irmão, se fosse você, dava bem muita glória a Deus, porque Jeová está na casa. Eu vou fazer você crescer no meio dos Abimeleque da vida e no meio dos Semaías. Eu vou fazer você crescer. Receba esta palavra. Ela bara chora mandorara mondero mandoreaça. Vai crescer na terra da crise. Ele não disse a você que Deus vai aparecer ou Deus aparecendo. Deus vai aparecer. O poço estava entulhado há muito tempo. Desde o tempo de Abraão, o poço estava entulhado. Só foi Isaac dizer assim: eu vou lá desentulhar. Porque ninguém, tem gente que nem faz, minhas irmãs, e não deixa você fazer. Tem gente que nem prega e não deixa você pregar. Tem gente que nem canta, não faz nada para Deus, não quer que você não faça também. Porque os poços de Abraão, o tempo de Abraão estava entulhado há muito tempo. Aí Isaac se levantou e disse assim: agora eu vou desentulhar. Quando Isaac tem essa ideia, agora os filisteus, opa, vai desentulhar nada. Mas Deus está lhe dizendo aqui nessa tarde: a tua parte é apenas cavar poço. Ah, mas tem filisteu, tem problema não. Fecha a boca e vai cavar poço. Ah, vão querer entulhar, vai vender o meu nome, vai me caluniar. Tem problema não. Fecha a tua boca e vai cavar poço. Primeiro poço significa contenda. Aí Isaac olhou assim: se tu quer ficar com esse poço da contenda, tu fica. Porque eu não trabalho com contenda não. Segundo poço significa inimizade. Aí Isaac disse: olha, se tu quer ficar com esse poço da inimizade, tu fica, porque inimizade não é comigo não, eu vou mais além. Está entendendo, Maria Alexandra, irmã Rose? Deus está dizendo: o teu trabalho é cavar poço. Deixa quem quer ficar com o poço da contenda, deixa quem quiser ficar com o poço da inimizade, você deixa para lá, vai dobrar o joelho e vai cavar poço, vai cavar poço, vai cavar poço. No terceiro poço não puderam mais contender. Aí o terceiro poço significa alargamento. Por favor, você tem um dedo indicador, aponta assim para a sua irmã e diz assim: Deus vai lhe colocar num lugar largo. Deus vai lhe dar espaço.
Deus vai lhe dar espaço, tá entendendo? Deus vai fazer assim, ó. Não tá assim, não tá? Não tá assim? Apertadinho, um pouquinho. Só dá para pagar as contas e comprar algumas coisas. Aleluia, Deus dizendo, tá chegando o tempo de eu fazer assim. Se tu crê, recebe, abre a tua mão para receber. É o rei